Olá, meu nome é Mariana Falcato, eu sou psicóloga. Queria contar para vocês uma situação que eu vivi com meu filho, que foi o seguinte: eu fui buscá-lo na escola e aí a coordenadora veio e disse para mim: nós temos um ocorrido, aconteceu uma situação um pouco desagradável hoje. E aí eu comecei a sentir que aquela história não estava muito legal e que o que vinha depois não era muito agradável para mim, porque ela estava tomando muito cuidado para falar. E aí eu olhei pro meu filho, enquanto ela tava ali buscando as melhores palavras, e perguntei: o que aconteceu, Theo? E ele respondeu pra mim na hora: Pedro mordeu perna Dodói. Ele tem 1 ano e 9 meses, o Theo, e aí eu entendi o que tinha acontecido. Então ele tava me contando que o Pedro tinha mordido a perna dele e tinha feito um Dodói. Nisso a coordenadora riu e falou: foi isso que aconteceu. Mas na verdade foi assim: eles estavam num brinquedo e aí os dois estavam tentando passar por um mesmo túnel, alguma coisa assim. E aí eles estavam brigando, nenhum cedia, nem o outro, e aí o Pedro nhaque na perna dele. Na hora que eu ouvi isso, eu engoli seco, né? Foi a primeira mordida da vida do meu filho, e não é fácil como mãe ouvir, né? E aí eu acho que a gente tinha algumas opções nesse momento, né? Eu podia brigar na escola, eu podia querer falar com a mãe do Pedro, eu podia chamar o Pedro, eu podia ensinar meu filho a morder o Pedro de volta, várias opções. Mas e aí, graças aos estudos e às buscas e às pesquisas e o engajamento e tudo, eu entendo o porquê desse comportamento, né? Então a gente está falando de 2 crianças que não têm a linguagem totalmente desenvolvida, que estão num momento de pouca habilidade de controle emocional, eles são muito mais corporais, eles são muito mais reativos, né? E eles têm o corpo para usar, para se defender, né? E aí tudo isso me veio rapidamente na mente, eu segurei e falei: ok. E depois fiquei pensando nessa situação, né? O que aconteceu não quer dizer, eu poderia dizer, por exemplo, pro meu filho: nossa, o Pedro não é seu amigo, fica longe dele, ou nossa, que menino agressivo, né? Meu filho não pode conviver com pessoas agressivas. Mas não, a gente não tá falando de agressividade, a gente tá falando de uma reação esperada para a idade deles. Vou dizer que eu gosto e apoio as mordidas? Não, de maneira nenhuma. Mas eu só tô aqui fazendo esse vídeo para dizer que, assim, quanto mais a gente entende sobre desenvolvimento infantil, etapa de desenvolvimento, capacidades esperadas para cada etapa, a gente compreende melhor o comportamento das crianças que estão à nossa volta, né? Seja ele filho ou as crianças que convivem com os nossos filhos.